Olá, tudo bem? Hoje, 29 de outubro de 2020, começamos uma nova caminhada, Rumo ao Enem, rumo aos vestibulares, Esse é o grande desafio hoje do nosso bravo terceirão aqui no SEMO, Hoje é um dia extremamente delicado. Dólar do Brasil com valor altíssimo, significa que há um profundo desajuste na economia brasileira. Atentado na França, eleições norte-americanas se aproximando, as eleições municipais no Brasil se aproximando também, não é isso? E a pandemia resistindo, aumentando na Europa e no nosso município também, não é isso? Luiz Eduardo Magalhães, que já viu houve uma diminuição real dos casos, não é isso? Agora está vendo o quê? Uma volta do aumento dos casos, por conta talvez, ou com certeza, de nossa imprudência. Não é isso? A nossa aula de hoje tem como tema Nova República. O que se chama de Nova República? Se eu pegar a história política do Brasil, ela vai se dividir em Brasil colônia, quando éramos colônia de Portugal, Brasil império, quando o Brasil se torna independente, não é isso? E é governado por imperadores, Brasil República, quando essa monarquia cai e se instala um governo republicano no Brasil. E essa república a gente costuma dividi-la em dois períodos, tá? A República Velha, não é isso? E a Nova República, que vai nascer no século passado, na década de 80. Eu tenho aqui o quadro de alguns dos presidentes que governaram o Brasil nesse período, Então você repara, eu tenho logo ali no finalzinho Jair Bolsonaro. Ou seja, nós vamos estudar os principais pontos deste período que vai do presidente José Sarney a Jair Bolsonaro. E uma coisa já chama atenção. Desse quadro de presidentes aqui, eu vou ter um número expressivo de vice-presidentes que vão governar no lugar dos presidentes originalmente eleitos. O que acontece? É um momento que se diz, tradicionalmente, que se consolida a democracia, não é isso? Mas a gente pode começar a colocar isso em dúvida, que essa democracia plena não existe. Mas olha só, são momentos que presidentes caem, são derrubados, não é isso? Quando o professor diz derrubado, é por uma causa ou outra, eles vão deixar de ser presidentes, Então a gente começa aqui, José Sarney, não é isso? Que é um vice-presidente, de Tancredo Neves, que foi eleito, mas faleceu antes de assumir o cargo, não é isso? Após ele vem Fernando Collor de Mello, não é isso? Que vai sofrer um processo de impeachment, E aí no seu lugar assume o vice Itamar Franco, não é isso? Itamar Franco, que termina o mandato e vem a eleição presidencial, e Fernando Henrique Cardoso é eleito por 2 mandatos. Não é isso? Após Fernando Henrique Cardoso, entra Luiz Inácio Lula da Silva, também por 2 mandatos. Após Lula vem Dilma, com 2 mandatos, só que no segundo mandato de Dilma, ela sofre um impeachment e assume o seu vice, no caso, o presidente Michel Temer, não é isso? Que termina o mandato, que seria de Dilma, e numa nova eleição é eleito Jair Bolsonaro. Então, gente, serão esses governantes que vão tocar o Brasil neste período, perfeito? Que começa lá em meados da década de 80 do século passado até os dias de hoje, ok? Dando continuidade, Gente, para eu entender a Nova República e entender o Brasil de hoje, é extremamente necessário que eu conheça o que veio antes, tá? Vocês vão perceber o seguinte, hoje nós estamos num momento assim, muito delicado de Brasil, Por quê? Vivemos uma época de negacionismo, da ciência, da história, de muita coisa que foi oculta e faz com que uma boa parte de brasileiros acreditem em mitos do passado. Acredito que houve um momento no Brasil que as coisas eram flores e hoje não são mais. Portanto, eu preciso resgatar essas flores. Então, vamos começar essa aula sobre Nova República falando desse período de transição. O
que é transição? É aquele momento em que um período está se encerrando para dar início a um novo período. Então, da ditadura militar a essa nova república. Não é isso? Gente, e a gente começa assim, ó, herança da ditadura militar. Mas, professor, tem gente que fala que não foi ditadura, foi um movimento. Gente, o que é uma ditadura? Tá? Ditadura, gente, é um governo, ó, não democrático, apartidário. Apesar que aqui no período da ditadura haviam partidos, né? Artificialmente feitos para disfarçar. Não é isso? E vamos lembrar, a ditadura militar ela nasceu com um golpe de Estado. Militares tomam o poder apoiado por civis. Como os militares vão tomar o comando, gente, foi um golpe de Estado militar. Perfeito? Primeira coisa aí, ó. Né? Militares desrespeitando as leis, a Constituição. Tem que chamar a atenção disso. Né? Gente, qual foi a herança dessa ditadura? Olha só. Houve coisas bastante positivas. Sim, por exemplo, eles eram nacionalistas. Os militares preservaram o patrimônio público. Eles criaram empresas. Perfeito? Isso é algo altamente positivo, né? Mas também existe uma herança maldita. Vamos entender? Gente, os militares, grande parte do fim da ditadura brasileira está ligada à forte crise econômica e social que foi causada por eles. Não é isso? Então, ó, quando terminou a ditadura militar, em 84, o Brasil tinha uma dívida externa recorde até então. O Brasil tinha uma dívida externa, gente, que minha geração acreditava que ela nunca seria paga. Uma forte concentração de renda. Pouquíssimas pessoas ficaram muito ricas no período da ditadura militar. Houve uma classe média que viveu muito bem, mas a grande parte da população brasileira estava na pobreza, no alfabetismo, né? Um analfabetismo crônico, triste, que até hoje você percebe ele, principalmente na nossa região Nordeste, né? Inflação, descontrole dos preços, né? Gente, e aí se faz um arranjo para terminar essa ditadura, mas na verdade esse arranjo é para quê? Para proteger os crimes cometidos nesse período. Houve uma forte corrupção velada, escondida. A censura não permitia as denúncias. Não é isso? E nesse cenário, gente, ó, de fim da ditadura, ela vai quebrar, ela vai falir, ela vai quebrar o Brasil, né? Moralmente ela já está decadente, porque ela não deu conta de tocar o país. Criou-se sim uma ideologia de combate a comunistas, não é isso? Ao esquerdismo internacional. Essa ideologia era o quê? Era uma manta de disfarce, tá? Pela realidade que estava acontecendo no país, não é? Eu não conseguia equilibrar a economia, as crises sociais eu não conseguia, daí eu precisava inventar o quê? Um inimigo, tá? Um inimigo, né? Que não é de todo uma mentira, né? Existem tendências esquerdistas, tendências comunistas, né? Que nunca foram ameaças para o Brasil, mas aí eu pego esse item internacional e tento plantar na nossa conjuntura. Para quê? Para disfarçar os reais problemas do país, né? Nesse cenário de fim da ditadura militar, gente, já definitiva, surge uma campanha no Brasil chamada Diretas Já, né? Do deputado Dante de Oliveira do Mato Grosso. O que o Dante queria? Que as próximas eleições presidenciais, que o novo presidente que fosse substituir o presidente general que está finalizando a ditadura, João Batista Figueiredo, fosse eleito pelo povo, não de forma indireta, como é para ser, pelo Congresso Nacional. Não é isso? Ou seja, a ditadura acabava, mas ela continuava controlando todo o processo. Essa campanha tomou conta do Brasil.
Multidões foram para a rua pedir a diretas já, ou seja, o direito do povo eleger o seu primeiro presidente pós-ditadura militar. Só que o Congresso Nacional, ainda sob regras, sob a cultura da ditadura militar, optou em ele eleger, tá, o próximo presidente. Perfeito? Então, gente, ó, em 85 houve uma eleição indireta para presidente e Tancredo Neves, a gente está vendo logo ali em cima no slide, né? O Tancredo Neves, ele é eleito pela maioria do Congresso Nacional. Engraçado, o Tancredo, teoricamente, ele era oposição à ditadura, não é isso? E o Congresso vai elegê-lo como presidente da República e como vice, um grande colaborador da ditadura militar, que foi o José Sarney. Só que o Tancredo, gente, durante a campanha ele já estava doente, mas escondeu essa doença, né? E ele vai morrer, ele vai falecer, né? Foi uma comoção nacional. O Brasil ficou muito triste, né? Muitos tiveram suas esperanças de um Brasil democrático jogado fora. Por quê? Quem vai sumir agora? José Sarney, um cara que foi um grande colaborador da ditadura militar. E aí, gente, o Sarney vai assumir. Só que o Sarney vai pegar de cara a herança maldita. E essa herança maldita, gente, ela está presa naqueles seguintes fundamentos: crise econômica, crise social, tá? Que estão presos. É uma herança que vem da ditadura militar. Vamos ver os principais pontos do Sarney? Gente, ó, todos os governos, até hoje, o que é o grande propósito? Tentar contornar as grandes crises do Brasil, que estão nas crises sociais, crises econômicas, que há repercussões em crises políticas, que é normal em qualquer sociedade democrática, não é isso? Então vamos lá. Gente, o Sarney, né, ele, apesar de ter sido um dos filhos da ditadura, ele será o presidente que vai consolidar a democracia no Brasil. Só que aí, ó, uma dificuldade dele, né? Crise econômica. E essa crise econômica, gente, ó, ela tá em cima de hiperinflação, descontrole total de preços, né? A inflação, vamos lembrar, gente, que ela detona com todo mundo, mas sobre o pobre, ela é extremamente cruel. Vou explicar para vocês. Todo mundo trabalha e recebe um salário todo começo de mês. A inflação, gente, faz os produtos subirem todos os dias. E as pessoas vão receber seu salário que já não consegue comprar aquela mercadoria que subiu quase todos os dias. Você não tinha noção do preço das coisas por conta da inflação, né? E aí, gente, ó, inflação aliada à crise de abastecimento, faltando mercadorias, né? E muita irregularidade pública, né? Ou seja, a boa e velha corrupção sempre presente, não é isso? Sempre presente, que muitos querem disfarçar que a corrupção é uma coisa da Nova República. Durante a ditadura não tinha. Houve sim, né? Era escondida, né? Como enfrentar esse problema econômico? O Sarney, gente, ele vai trabalhar com vários planos econômicos para tentar acabar com esses problemas, né? E aí ele vai lançar o que se chama o Plano Cruzado. A moeda brasileira vai deixar de ser cruzeiro e vai se chamar cruzado, não é isso? Gente, esse plano, né, ele vai tomar algumas medidas muito importantes. Primeiro, como os preços estão descontrolados, eles vão tentar congelar os preços. Ou seja, é proibido aumentar o preço das coisas. Só que aí, gente, ó, o que muitos comerciantes, o que muitas indústrias vão fazer? Vão deixar de vender sua mercadoria, tá? Ou clandestinamente vão vender pelo preço que eles querem. Ou seja, o congelamento não se tornou algo eficaz, né? E aí? A inflação consome o salário do trabalhador, né? Então o que o Sarney faz? Ó? Todas as vezes que a inflação ultrapassar 20% ao mês, gente, se você falar assim, inflação anual de 4%, o povo quase morre hoje em dia. Mas olha só, 20% ao mês, né? Ia haver um reajuste de salário. Ou seja, o trabalhador continuava perdendo 19,99% do seu salário, mês a mês. Gente, como o congelamento
não deu certo, e não deu certo por vários sentidos, né? Muita gente escondia mercadoria. Surgiu um movimento, vamos falar assim, popular no Brasil, que eram os fiscais do Sarney. Pessoas comuns começavam a denunciar supermercado guardando mercadoria, não é isso? E denunciando. E essas pessoas sofriam um certo processo. Mas a coisa mais marcante do governo do Sarney, gente, você vê, a economia não deu certo. As medidas não acabaram com a hiperinflação, não melhoraram a vida social de ninguém. Mas no início da aula eu falei assim que o Sarney, né, ele consolidou a democracia, né? É no governo dele, gente, que a Assembleia Constituinte cria uma nova Constituição para o Brasil. Ou seja, a Constituição autoritária, ditatorial, vai ficar para trás. E aí nasce, gente, uma das constituições mais lindas do mundo. Por quê? Ela é apelidada da Constituição Cidadã. Cidadã porque ela dá direitos, dá deveres, né? Ela cria, por exemplo, o SUS, que está aí, ó, né? A gente reclama tanto do SUS, né? Mas graças ao SUS a gente está combatendo o Covid-19. Vacinações, não é isso? E o Sarney democraticamente respeita a Constituição e promove eleições para a presidência, não é isso? Gente, 2 candidatos serão principais nessa disputa presidencial para substituir o Sarney. Fernando Collor de Mello, um candidato que nasce sob olhares midiáticos. De repente ninguém conhecia o Collor. De repente o Brasil começa a conhecer a partir de uma forte propaganda da mídia brasileira, principalmente da Rede Globo. Collor, né, governador de Alagoas, criou-se o seguinte título sobre ele: o caçador de marajás. Ou seja, o Collor mandava embora trabalhador público que não trabalhava, só recebia salário. Não é? Gente, e o outro candidato de destaque, né, é o ex-presidente Lula, não é isso? Nessa disputa, gente, ó, o Collor ganha do Lula, né? Então, gente, ó, Collor eleito em cima da plataforma dos fins dos marajás e a luta contra a inflação. Olha, esse vai acabar com a inflação e vai acabar, gente, com a mamata, né? Com a mamata em Brasília, do funcionalismo público. Gente, então assim, ó, é uma tese populista, mentirosa, marqueteira, não é isso? Porque, na verdade, nada se muda em relação a isso. Nada. Mas a população acreditou. E essa proposta venceu. Collor começa a implantar no Brasil o que se chama de neoliberalismo, ou seja, o Estado mínimo. Já começa os projetos para privatizar o que é patrimônio público. Collor promove uma abertura do mercado brasileiro. Para quê? Para que o Brasil possa importar livremente mercadorias de fora para rivalizar com a mercadoria interna e tentar baixar a inflação. Nada disso dá certo. É isso? O que o Brasil faz é perder mais recursos. Né? Daí, gente, ó, ele cria o Plano Collor. E a maior característica desse Plano Collor, gente, era confiscar. Na verdade, não é um confisco. Né? O governo não está pegando para si. O governo está fazendo um empréstimo compulsório forçado da população. Não é isso? O dinheiro que você tinha, estava economizando, estava na sua conta corrente, o governo, ele, né, pega compulsoriamente. Né? Gente, isso gerou muitos processos. As pessoas mais ricas entraram na justiça e conseguiram pegar seu dinheiro logo de volta. Os demais custaram. Tem muita gente que até fala que nunca recebeu esse dinheiro de volta. Mas por quê? O Brasil estava quebrado, falido. Então a única fonte de dinheiro que ele viu era o quê? Tirar das pessoas. Perfeito? Gente, essas medidas tornaram o Collor muito impopular. Muito impopular. E aí vem uma briga em família. O irmão dele vai denunciar ele, né? Vai denunciar corrupção dentro do governo, né? Desvios de verbas, pagamento de propinas, a boa e velha corrupção, não é isso? Que o brasileiro acha que só existe no Brasil. Né? Gente, essa denúncia do irmão do Collor e sua impopularidade vai levar para a rua, tá? Uma fortíssima campanha popular, principalmente de estudantes que foram chamados de caras pintadas, né? E política, que vão implementar um processo de impedimento ou impeachment, né? Tudo isso, gente, dentro da lei, dentro do que está na Constituição. Quando o Collor percebe, gente, que é irreversível, ele vai renunciar. Mesmo renunciando, gente, ele será punido,
não é isso? Ele será punido. E o Brasil continua, adivinha com o quê? Com sua crise econômica, com sua crise social. Presidente sai, quem assume? O seu vice, o Itamar Franco. Né? Itamar Franco era uma pessoa extremamente discreta em relação ao Collor. Só que o Itamar Franco ele vai ser extremamente importante e inovador. Porque ele vai criar um plano econômico, gente, que vai dar certo, chamado Plano Real. Não é isso? O que é esse Plano Real que o Itamar Franco faz? Né? Ele vai criar uma nova moeda, uma moeda forte, chamada real, a nossa atual moeda. Né? Por que ela era forte? Porque artificialmente o real será equiparado ao dólar. Gente, quando a moeda se torna forte, as mercadorias começam a perder seu valor e ficarem estabilizadas. Ou seja, gente, é uma porrada em cima da inflação que há anos assola o Brasil e os brasileiros. Então ele estabiliza a economia. Aquele problema, gente, que a ditadura deixou, que o Sarney não conseguiu, que o Collor não conseguiu, o Itamar Franco vai conseguir. Né? Então ele vai controlar a crise hiperinflacionária, ou seja, preços subindo a todo momento. E aí, gente, quando a economia dessa é melhorada, o poder de consumo da classe média aumenta. Os ricos, precisa nem dizer, né? Mais ricos, mas a população pobre, gente, ainda continua o quê? Excluída, sofrendo, não é isso? Ou seja, a desigualdade social continua. Itamar Franco, outro grande democrata, sai do poder, não é isso? E novas eleições, né, acontecem. Principais candidatos, né, a governar o Brasil. Né? Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Economia do Itamar Franco. Aí o que Fernando Henrique vai dizer? Olha, o Plano Real quem fez fui eu. O Plano Real quem fez foi Itamar Franco. Ele era o ministro do Itamar. Né? Então muita gente vai olhar para ele e falar, olha o cara que fez o Real. E oposição a ele, novamente, Lula como candidato. Gente, Fernando Henrique Cardoso ele vai pegar uma mamata, porque ele vai pegar uma economia estabilizada. Né? Ele vai continuar esse processo de controle da inflação. Né? E no governo dele, gente, ele vai governar, né? Vai ter 2 mandatos só, vai ter uma relativa redução da pobreza. Pela primeira vez em anos, a pobreza no Brasil começa a diminuir. Mas ele vai ser muito rigoroso no controle dos gastos públicos. Ou seja, o governo vai ter que gastar o que arrecada. E vai colocar isso em lei. Não é isso? Só que o Fernando Henrique Cardoso, gente, ele vai intensificar o neoliberalismo. Vai começar a privatizar empresas públicas muito importantes. Vou citar 2 aqui. Né? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Não é isso? Uma empresa vital para o Brasil, né? E a Vale do Rio Doce, maior empresa mineradora do mundo. Gente, essas privatizações elas serão polêmicas, né? E aí o Fernando Henrique Cardoso, aproveitando a sua popularidade, gente, ele vai criar um dispositivo na Constituição para ele poder ter um novo mandato. Né? Para as pessoas democráticas isso é muito mal visto, porque um presidente aceitar mecanismos para continuar no poder, né? Mas por que foi aceito tudo isso? Pela popularidade dele na época. Porque olha só, a coisa mais complicada no Brasil, ele estava lidando muito bem, né? Que era o quê? A pobreza, que deu uma diminuída, e a inflação, e o controle da inflação. Ou seja, a economia do brasileira dá uma crescida com Fernando Henrique Cardoso, né? E o governo dele também será marcado, gente, por fortes acusações de corrupção. Favorecer empresas internacionais para comprar nossas empresas. Né? Compra de parlamentares para aprovar a venda dessas empresas. Compra de parlamentares para votar pela reeleição. Fernando Henrique Cardoso. Você pega o jornal, ele fica acusando isso, aquilo, mas ele tem a biografia dele suja por conta disso. Ele costuma dizer que ele não sabe. Como não sabia? Todo presidente tem que saber, não tem? Sejamos justos. Então ele sabia desses atos de corrupção. Né? Gente, o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso já não foi tão simples assim. Por quê? O real começa a perder valor. E começa a crise financeira no Brasil. Né? A nossa dívida externa, a gente aumenta. Né? Começa a faltar reservas, ou seja, o Brasil tem dinheiro próprio, né? E aí o Brasil se submete ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. O FMI começa a comandar a economia brasileira.
E aí, gente, ó, uma das regras do FMI, cortar gastos, cortar investimentos. Então não se investia nada. Gente, o governo Fernando Henrique Cardoso ele é marcado por praticamente nenhuma obra essencial para o Brasil. Fernando Henrique Cardoso não abriu uma escola, uma faculdade, muito pelo contrário. Nesse momento, o Brasil vai perder cérebros. Nossas universidades, gente, elas perdem mais de 70% dos seus cientistas, seus mestres e doutores. Sim, né? Por conta de cortes de graça. Gente, esses cortes de graça serão tão assim significantes que vai gerar uma crise energética no Brasil. A falta de investimento por conta disso vai criar o que? O apagão. Correr o risco do Brasil não ter energia para se manter. Quem viveu nessa época como eu, você tinha que economizar a luz de qualquer jeito. Lojas que tinham escadas rolantes, elas tinham que ser desligadas. Lojas que tinham muitas lâmpadas, elas tiveram que ser reduzidas. Por quê? Senão você pagava a multa em cima disso. E aí, gente, ó, a economia começa a se instabilizar, começa uma pressão inflacionária. Ou seja, moeda desvalorizando, o que sobe? O preço das coisas. E a crise social começa a voltar com força total no Brasil. Passado 8 anos, gente, né, do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula vai governar por 2 mandatos, 8 anos. O primeiro mandato de Lula, gente, ó, é um mandato que ele não vai diferenciar muito de Fernando Henrique Cardoso nas regras econômicas, né? Ele vai dar uma bombinha na mão. Inflação voltando, Brasil sem capital, não é isso? Sem fundos, né? Então, gente, a estabilidade econômica é uma meta de Lula. Manter. Por quê? Porque o Plano Real deu certo. O Lula, por exemplo, e o PT, que era o partido de Lula, ele contestou muito o Plano Real quando ele nasceu. Mas depois eles perceberam que o Plano Real, gente, ó, foi uma boa para o Brasil, né? Então Lula continua o controle de gastos, né? Só que ele vai ter uma diferença marcante para Fernando Henrique Cardoso, né? O Estado volta o quê? A comandar a economia, né? Ou seja, aquela tendência do Estado mínimo vai cair, cessam-se as privatizações, né? Então o Estado volta a comandar a economia. Gente, é um momento muito bom que Lula assume o Brasil. Por quê? Ele vai conseguir estabilizar essa economia que estava começando a cair, não é isso? Principalmente com exportações, né? O mundo passa um momento que está comprando muitos commodities, né? O agronegócio fluindo, e se compra muito do Brasil, né? E é um momento assim, de gerenciamento e regulação, né? O Brasil, a partir dessas exportações, vai começar a diminuir a sua dívida externa até praticamente extinguir com ela. Vai começar a ter reservas financeiras novamente. E a partir disso, gente, Lula vai ser marcado por quê? Pelos projetos sociais. Ele vai pegar muito projeto social, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso e vai efetivar e vai distribuir com mais eficiência. Aí se nasce o quê? A Bolsa Família, presente até hoje, um projeto Fome Zero para tentar extinguir a fome no Brasil. Gente, foi muito importante esses projetos porque o Brasil, a partir de Lula, sai do mapa da fome. Segundo a ONU. A gente cria creches no país inteiro, intensifica. A gente cria universidades, né? Só nossa Bahia, eu acho que foi umas 3, 4 universidades, né? Gente, mas olha só. Como todo governo, o que surge? Denúncias de corrupção no governo de Lula, que é chamado mensalão do PT. Segundo essa denúncia, gente, ó, dizia o seguinte, que o partido de Lula mantinha um dinheiro ilegal, recebia dinheiro ilegal para suas campanhas. E que o governo de Lula, né, comprava deputados e senadores no Congresso, tinha uma mesada para eles votarem em tudo que o governo queria. Não é isso? Gente, apesar dessa crise política que nasce, Lula é um sucesso na economia e no aspecto social, né? E o segundo mandato, gente, vem uma crise internacional, que é a crise imobiliária que nasce nos Estados Unidos toma conta do mundo. E ela chega no Brasil. E o Brasil resiste, né? Resiste como? O que Lula faz para enfrentar essa crise internacional? Ele abre linhas de crédito. Ele faz o Banco do Brasil e a Caixa Econômica emprestar dinheiro para os comerciantes, industriais, para as pessoas. E aí, gente, a economia começa a girar e não cai, né? E ele cria também, gente, o PAC. O que é isso?
Gente, um programa para criar obras públicas no Brasil inteiro. Isso gera emprego, gera circulação de dinheiro. Gente, cria-se um clima de otimismo no Brasil, né? Cria um plano de desenvolvimento da educação, né? Para quê? Tentar valorizar a salário de professores, as escolas, as universidades. Cria uma política externa em relação ao mundo independente. Ele não quer país nenhum comandando o Brasil. Ele quer que o Brasil se autoguie, né? Gente, pela primeira vez na história, o produto interno público brasileiro sai de bilhões para trilhões. Não é isso? O Brasil alcança o primeiro trilhão, né, PIB. E as nossas reservas internacionais, gente, vão a mais de 200 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente aqui, o governo de Lula extingue a dívida externa. Lula termina seu mandato, gente, com mais de 70% de aprovação da população brasileira. Um momento de extremo otimismo, né? Como um bom democrata, como os demais presidentes da nova república, Lula sai depois de 8 anos, né? E nas eleições, a sua candidata, né, a Dilma Rousseff, assume o poder, né? No primeiro mandato da Dilma, gente, ó, que chama a atenção do mundo, porque Dilma é a primeira, né? É o primeiro presidente mulher do Brasil. Presidenta, como ela gostava de ser chamada, né? Gente, ela vai continuar a política econômica de Lula, né? Ou seja, manter a economia, investimento do Estado, gastos públicos, não é isso? E aí Dilma vai lançar, gente, a Comissão Nacional da Verdade. Que é isso? Um grupo que vai investigar, gente, os crimes da época da ditadura militar. Pena que essa comissão não foi longe demais, não é isso? Mantém os programas sociais, principalmente a Bolsa Família. Só que o governo dela, gente, ó, vai ter um baixo crescimento econômico e vai ter uma certa pressão inflacionária, não é isso? E aí vem a polêmica Copa do Mundo no Brasil. Né? Gastos públicos altíssimos. E se descobre que boa parte desses gastos públicos, gente, estão envolvidos o quê? Em corrupção, principalmente, né, de políticos com as empreiteiras. E a partir daí, gente, que começam movimentos de rua que no início contestavam aumentos de passagens de ônibus em São Paulo, mas tomou uma dimensão nacional para contestar, né, a classe política e principalmente Dilma. Não é isso? É nesse cenário, gente, de crise, que termina o primeiro governo dela, vem as próximas eleições, ela se candidata e vence a eleição. Nesse segundo mandato de Dilma, gente, ele foi muito contestado, porque, na verdade, o que a classe política desejava no Brasil? Que a Dilma saísse. Mas ela ganhou a eleição, ela foi eleita pela população, né? O seu principal adversário, Aécio Neves, ele não reconhece a vitória dela, né? O partido dele pede recontagem de votos. Isso é inédito, né, na República. Gente, ela vai passar por um processo de isolamento, né, político da oposição e de muitos dos seus aliados. Vê a Olimpíada de 2016 que esse processo todo se repete. E aí começa uma campanha de impeachment no Congresso Nacional, com um certo apoio popular. E Dilma cai. Ela não consegue terminar o seu mandato. Não é isso? Olha, velho, olha a questão. O presidente caiu, quem assume? O vice. No caso, Michel Temer. Não é isso? Gente, Temer, ele vai implantar uma política no Brasil bem diferente da Dilma, que vai lembrar demais o Fernando Henrique Cardoso, né? Que é a agenda neoliberal. Ou seja, o Estado mínimo, projetos de privatização, controle de gastos, mas vamos prestar atenção, que controle de gastos é esse? Só em projetos sociais, né? O Brasil continua aqui alimentando o capital financeiro, né? Os bancos, né? Então, gente, se o Brasil economiza com os mais pobres, ele em nenhum momento vai tocar nos mais ricos. Ele modifica as leis trabalhistas, dizendo que, né, tirando certos direitos do trabalhador, vai ter mais emprego. Ele fez isso e não aconteceu. O desemprego aumentou, não é isso? E os trabalhadores, além de desempregados, os que estavam empregados perderam direitos. Ele cria o teto de gastos, ou seja, o governo agora tem uma meta que ele não pode passar daquele teto de gastos, não é isso?
Se ele passar, é responsabilidade. Ele pode ser tirado do governo. E esse teto de gastos, gente, é uma aberração. Por quê? Porque o Brasil vai passar anos sem poder investir nos mais pobres. Mas em nenhum momento esse teto de gastos, ele mexe, gente, com capital financeiro. Que aos poucos destrói a economia do Brasil. Gente, Temer termina o mandato, né? Vem a próxima eleição e quem vence, né, é o atual presidente, Jair Bolsonaro. E aí, fazendo uma pesquisa do que mais se comenta do governo Bolsonaro, porque é tudo muito recente, né, gente? Uma coisa que a gente está vivendo, né? E não é fácil para o historiador, né, relatar a contemporaneidade que ele vive, porque ele vai trabalhar muito com o olhar dele, não é isso? E pouco tempo para analisar os outros olhares. Mas vamos ver, né? Bolsonaro eleito com a campanha anti-PT, não é isso? Desde o impeachment de Dilma, desde o caso de Mensalão, cria-se no Brasil uma ideologia, né, que coloca no Partido dos Trabalhadores do PT o selo da corrupção, né? E ele vai ser eleito com forte apoio de camadas conservadoras, né? Pessoas, por exemplo, que têm uma crítica severa à homossexualidade, não é isso? Pessoas, a políticos de esquerda. São pessoas que têm um viés um pouco autoritário, que muitos vão chamar essas pessoas até de fascistas. Um grande exagero, né? E aí ele vai usar aqueles nomes do combate à velha política. O que é a velha política? É aqueles políticos tradicionais, que vivem de cargo público, de atos de corrupção, né? Muitos vão dizer que ele é um dos principais representantes dessa política velha que ele diz não pertencer. Não é isso? E aí, a partir dele, do seu ministro, né, Paulo Guedes, ele vai intensificar o neoliberalismo, o Estado mínimo, e vai tentar vender empresas públicas ou reduzir a influência delas na sociedade brasileira, né? Outra característica do governo dele, a militarização do seu governo. Né? Uma boa parte de seus ministros e funcionários são militares. E ele começa a tomar posturas, né, que lembram o autoritarismo. Querer fechar Congresso em discursos, né? Empolgar a população contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal. Né? E aí começam a aparecer acusações de corrupção, que envolvem seus filhos, perfeito, e a sua esposa. Consequentemente, se associa. Se filhos e esposa, né, e o principal assessor dele estão metidos com corrupção, né, possivelmente o presidente, será que ele estaria? Né? É um debate do Brasil de hoje. Outra postura dele, alinhar o Brasil às políticas internacionais dos Estados Unidos. O Brasil perdeu aquele viés de independência. Né? O Brasil hoje segue as diretrizes do governo norte-americano. Discursos ideológicos, essa questão de anti-PT, essa questão de comunismo. Não é isso? Nesse universo do governo dele surge a pandemia, onde a princípio, né, ele tem discursos que negam essa pandemia, a propaganda de remédios que a ciência mostra que não são eficazes. Mas, na medida da necessidade, né, o governo dele começa a criar mecanismos de controle dessa pandemia. Muitos deles forçados pelo próprio Supremo Tribunal, pelos governadores de estado. Mas ele vai criar vai criar uma renda para a população mais carente, forçado pelo Congresso Nacional. Não é isso? E o Brasil, nesse momento, o que ele está vivendo? Né? Que nós estamos vivendo? Um forte desemprego, uma forte desvalorização do real. Gente, o real hoje, dia 29, ele quase chegou a R$5. Né? Vamos ver até o final do dia. Né? Fortíssima queda de investimentos externos. As pessoas não estão vindo investir no Brasil. Grande parte porque as promessas de privatização não houveram, mas a falta de confiança para investir no Brasil hoje é muito forte. Né? E fortíssimas crises na gestão dele e questão ecológica dos direitos humanos. Né? Mas é um governo que está se construindo ainda, apesar de já estar na metade do seu governo. Né? Eu espero que esses tópicos ajudem demais vocês nesse grande desafio que vem por aí.
Até nossas próximas aulas e com sempre a esperança de que dias melhores virão.